Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, informar que naturalmente vamos acompanhar este projeto de decreto legislativo regional que cria a Comissão para as comemorações dos 50 anos da autonomia da Madeira, uma data que naturalmente não poderá ficar indiferente não só ao tratamento desta Casa, como também à iniciativa do Executivo em Lisboa. Uma nota apenas de calendário que o diploma do PCP que aborda esta matéria deu entrada a 9 de novembro de 2023 e o diploma do PSD deu entrada a 12 de janeiro de 2024. E, portanto, é nesta dose, neste complemento, que esta iniciativa irá prosseguir. A autonomia política administrativa não se resume única e exclusivamente às aspirações históricas dos povos, porque a autonomia não deve, tal como aqui já foi dito por outras palavras, desassossegar a soberania do Estado. Ela, por si só, é um direito natural dos povos. Ela, por si só, não deixa de ser uma reação ao centralismo e surge cada vez mais afortunada quando ela se manifesta e é cultivada nas ilhas. E, a este propósito, a revisão constitucional que, e bem, está a ser tratada por esta Casa, não pode ser uma revisão que seja apenas fazer de conta. E não esquecendo, porém, que, infelizmente, Portugal é um Estado centralista. E não é um Estado unitário. É um Estado centralista a partir do momento que se recusa sistematicamente que as regiões autónomas possam livremente concretizar as suas competências e que possam constitucionalizar os seus princípios que norteiam o nosso Estatuto Político Administrativo, nomeadamente o princípio da subsidiariedade e da continuidade territorial, este último que assenta na necessidade imperiosa de corrigir as desigualdades estruturais da ultraperiferia. E hoje, curiosamente, felizmente, que faz precisamente 512 anos que uma carta do rei Dom Manuel I estabelece, infelizmente na Madeira, o regime dos monopólios. E estabelece porque esta semente do monopólio já vem da metrópole, já vem de Lisboa para cá. Escreveu o rei a 23 de janeiro de 1512, numa carta dirigida aos juízes, vereadores, oficiais, fidalgos, cavaleiros e escudeiros do povo da Ilha da Madeira, que mostrava-se visivelmente desgastado com a perda da receita da corte e de haver concorrência no carregamento das naus em diferentes portos da Ilha da Madeira, porque receava que não só o seu bolso estava a ser esvaziado, como os direitos estavam a ser sonegados. E, curiosamente, el rei Dom Manuel I escreveu aos oficiais da Madeira, da altura autarcas e outros ouvidores do reino, a dizer: não, senhor, vai deixar de haver concorrência nos foros. Deixa de haver, porque estou a perder dinheiro, isto tem que estar todo concentrado aqui na família real de Lisboa. É claro que eu já estou a fazer uma apreciação, mas isto tem que ser tudo colocado numa família.
Funchal e vamos pôr este aqui no Porto do Funchal. E assim foi. E, portanto, há 512 anos, praticamente nada mudou. O rei Dom Manuel estabeleceu o monopólio, ensinou aqui aos nossos povoadores escudeiros, juízes, ensinou aos autarcas a fundar o que é um monopólio, ou seja, ficar tudo concentrado, juízes, escudeiros, fidalgos, cavaleiros, oficiais, vereadores, oficiais da altura, ensinaram a construir e a manter esse monopólio 512 anos depois. E esta é uma continuidade daquele que havia no rei. Bem dizem os antropólogos que os portugueses fundaram nas ilhas aquilo que era a imagem sua na metrópole. Mas eu gostaria ainda de lembrar aqui, sobretudo lembrar ao PSD, já que estamos a falar de autonomia, porque eu acabei de fazer uma leitura, eu vou reler aquilo que é dito nesta casa e dito nos jornais. Eu pergunto, porque vamos agora para os 50 anos de autonomia, mas o Estatuto Político Administrativo não é revisto há 23 anos. Não é revisto há 23 anos. Não é revisto. E arranjam desculpas esfarrapadas para não mexer neste Estatuto. Mas eu pergunto aqui aos senhores deputados, devem saber as razões. Eu pergunto aqui aos senhores deputados, sobretudo ao senhor deputado Lopes da Fonseca, que foi um fiel acérrimo da defesa da transparência e da modernidade do Estatuto. Por que razão? A Madeira é a única região do país que permite a acumulação de reformas com vencimentos poucos. Por que razão? Por que razão é a região, é a única do país que permite a acumulação de reformas e vencimentos poucos? Porque é verdade que o nosso Estatuto permite a acumulação de reformas com vencimentos públicos. E veja-se recordações mais ou menos recentes. Aqui, Miguel Albuquerque, e não mexam nisto, os senhores não mexem nisso por alguma razão, porque o Estatuto está bloqueado, como sabem, os membros do governo têm que sujeitar ao regime de incompatibilidades e impedimentos, mas os deputados não. Os deputados não. E eu pergunto aqui, Albuquerque vai aplicar as incompatibilidades na Madeira em fevereiro de 2015 e depois há uma série de promessas nesta casa que iriam fazer uma reforma, nomeadamente no sistema político, aplicando o regime nacional e aplicando o registro de interesses. Eu questiono por que razão é que isto não foi aplicado na região. E o regime jurídico de incompatibilidades e impedimentos dos titulares dos cargos públicos, que desde 2011 já assim foi aperfeiçoado, excepciona os deputados da Assembleia Legislativa, uma vez que aplica só aos membros do Governo Regional e não aos deputados. Eu pergunto se os senhores se sentem bem com isto, que há 24 anos não se revê o nosso Estatuto, por exemplo, nestes dois elementos que acabei. O que é que impede que o Estatuto seja? É para manter as mordomias desta casa, porque isto foi uma promessa e há aqui um regime de exceção. Os deputados daqui não têm o regime de incompatibilidades que não é atualizado. E se perguntarem, porventura, o que é que tem sido dito nesta casa, eu, por exemplo, há muitos interesses aqui, sim senhor, e há aqui expressões de 2015 até à data. Vejamos.
Vejamos, aqui deputados desta casa que dizem o seguinte: em abril de 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, diz o seguinte: vamos aprofundar o regime de incompatibilidades e quem quiser continuar neste Parlamento tem que aceitar as regras sem exceção. Oh, lá ninguém aplicou isto. Ninguém aplicou isto. Eu tenho boa vista, Sr. Deputado, não preciso de óculos ainda, mas eu vou ler. Vamos aplicar isto. Ou seja, enganaram os madeirenses todos, enganaram-nos todos, a dizer que nós vamos ser iguais aos Parlamentos dos Açores, Parlamentos da Assembleia da República, vamos aplicar o registro de incompatibilidades, porque aí vamos ser todos iguais, mas depois o Estatuto bloqueia, ou seja, enganaram o povo para continuarem a estar aqui sentados e a manterem os seus mordomios, os seus privilégios. Ora, que bem feito, sim senhor. E aqui não há ninguém que pegue nisso. Todos aqui estão a silenciar. Olha, Sr. Deputada do PAN, peço por favor, não quero pegar consigo, mas que veja esta situação. Já que a gente não consegue mover aqui a mordomia, estão habituados ao palácio, este lado é só apalaçados, os aristocratas apalaçados, vamos lá ver se conseguimos através de si. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Élvio Sousa, do JPP.